Seja bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Este é um programa especial, Encontro com a Palavra, especial de Páscoa. Estamos dando um intervalo em nossa programação regular de estudos para trazer para você uma mensagem especial sobre a Páscoa e a ressurreição. A ressurreição é o acontecimento que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões do mundo. Leremos agora os 6 primeiros versículos do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo da ressurreição. Diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos. Nessa passagem maravilhosa de Páscoa, principalmente nos 4 primeiros versículos, Paulo afirma que não precisamos temer o pecado, não precisamos viver intimidados nem ameaçados pelo pecado. Nossas vidas não precisam ser destruídas pelo pecado, porque o Evangelho da Páscoa anuncia que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E se você compreende como a morte de Jesus se aplica aos nossos pecados, sabe que ela representa o preço pago, a pena removida e o poder da morte aniquilado. Por isso, não precisamos nos preocupar com pena do pecado, nem presente nem futuro. Podemos viver livres do poder do pecado, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, derrotando o pecado e a morte. Quando você compreende o Evangelho da Páscoa, percebe que não precisa ter medo da vida. Muita gente tem mais medo da vida do que da morte. Não precisamos temer a vida nem os desafios, problemas, tragédias, doenças e dores que ela nos impõe. Não precisamos temer a vida porque Jesus Cristo levantou dos mortos. Porque Ele vive, também podemos viver. No versículo 20 de Gálatas capítulo 2, Paulo exclama com entusiasmo 3 vezes: Eu vivo, eu vivo, eu vivo agora. Eu vivo porque Cristo vive em mim. Durante a última ceia, Jesus compartilhou este grande mistério e este segredo com os apóstolos e anunciou que depois de sua morte ele seria levantado dentre os mortos e por isso, porque ele vive, nós também viveremos. Paulo mostra que o segredo da vida cristã é Cristo viver em nós. Se não fosse pela ressurreição, isso seria impossível, mas Jesus ressuscitou e vive em nós. Esta é a grande realidade e a dinâmica do cristianismo. Nosso Salvador é viver em nós e nós também vivemos, porque Ele vive e vive em nós. Se você entender essa verdade, vai entender sim, vai compreender a mensagem da Páscoa, que afirma que não precisamos temer a vida. Esta é a ênfase da mensagem da Páscoa. Como não precisamos temer o pecado nem a vida, também não precisamos temer a morte. Esta é a mensagem do capítulo da Páscoa, o capítulo 15 de 1 Coríntios. Fico feliz que os coríntios tenham duvidado da ressurreição, como muitos duvidam hoje, porque se não fosse pela dúvida dos coríntios, Paulo não teria escrito esse capítulo tão maravilhoso. Nos 4 primeiros versículos deste capítulo, Paulo fez a declaração mais clara de toda a Bíblia sobre o que é o Evangelho. Todos nós sabemos que devemos anunciar as boas novas do Evangelho a todo mundo, para todas as nações. Eu gostaria de saber quantos cristãos responderiam corretamente a pergunta: o que é o Evangelho? Como poderemos anunciar o Evangelho a todo mundo se não sabemos o que é? Nos primeiros 4 versículos do capítulo 15, Paulo anuncia o que é o Evangelho. O Evangelho pode ser resumido em 2 fatos. Primeiro, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras anunciaram. Em segundo lugar, Jesus Cristo levantou dentre os mortos, como os profetas previram. Isso é o Evangelho. Depois de declarar os 2 fatos do Evangelho, Paulo se deteve no segundo deles, a ressurreição. A Sexta-feira Santa se refere ao primeiro fato do Evangelho, ou seja, a morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Mas o segundo fato do Evangelho, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, é o enfoque de Paulo nos próximos 58 versículos deste capítulo.
E o principal destaque da ressurreição de Jesus Cristo é que nós também ressuscitaremos dos mortos. Viveremos para sempre. Isso foi provado pela ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, temos a esperança da ressurreição quando um de nós morre e é enterrado, porque isso já foi representado pela ressurreição de Jesus Cristo. Este é o enfoque principal deste capítulo da ressurreição de Jesus Cristo. Você e eu viveremos para sempre. C.S. Lewis afirmou: o clérigo é composto de pessoas dentro da igreja, especialmente treinadas e separadas, para cuidar das preocupações daqueles que vão viver para sempre. Precisei de muitos anos como pastor para entender o que eu era. Primeiro eu precisei descobrir o que eu não era. Descobri que eu não era um psicólogo, apesar de muitas pessoas me tratarem como um. Precisei de um tempo para descobrir que também não era um advogado. Eu não havia sido chamado para resolver impasses entre as pessoas e ficava muito feliz quando indicava um advogado, assim como recomendava para um psicólogo ou terapeuta. Eu não era funcionário público e descobri rapidinho que também não era um político. Por eliminação, descobri que sou pastor. E como pastor, minha maior preocupação é o bem-estar espiritual das pessoas. Minha responsabilidade como pastor é preparar minhas ovelhas e a mim mesmo para a vida eterna. Não creio que o clérigo seja especial de alguma forma. Creio que todos os crentes em Jesus são sacerdotes. Fomos todos chamados para sermos um reino de sacerdotes. Fomos todos chamados para sermos ministros. Devemos aperfeiçoar os santos para que exerçam o ministério, pois todos somos chamados para um ministério, e minha responsabilidade é aperfeiçoar os santos para o ministério. E do seu pastor também. Se todos somos chamados para exercer o ministério e para o sacerdócio, então todos nós devemos nos envolver com tudo aquilo que se relaciona com a nossa vida eterna. Devemos buscar o amor uns pelos outros e as boas obras. E para que haja edificação e encorajamento, exortação e inspiração de um para com o outro, devemos lembrar uns aos outros que viveremos eternamente e devemos encarar esta vida como um período de preparação para a dimensão eterna. Acompanhe comigo essa citação de C.S. Lewis. Ele escreveu: a vida não foi feita apenas para o prazer, liberdade e conforto, mas para a disciplina. Não para os valores temporais, mas para os eternos. Não para uma vida satisfeita na terra, mas para o desenvolvimento de uma vida no céu. O sofrimento é universal, imenso em sua magnitude. O mundo, injusto e frustrante. A vida é curta e o tempo voa. Parece que Deus nunca pensou na terra como um lugar em que o homem pudesse encontrar alegria completa, mas como um lugar no qual Cristo, através do sofrimento e da tribulação, amadurece e prepara o homem para uma vida celestial sem fim. Esta é a mensagem central da Páscoa. A ressurreição de Cristo anuncia que nossa morte não é o fim, mas o começo. O velório do cristão deve ser encarado como um tipo de formatura, porque, na verdade, a dimensão eterna começa quando essa dimensão que chamamos tempo se acaba. Nos capítulos 4 e 5 de 2 Coríntios, Paulo apresenta uma passagem que parece uma complementação ou uma aplicação do capítulo 15 de 1 Coríntios. Uma senhora da minha igreja me prestou um grande favor quando pediu que fossem lidos esses 2 capítulos durante o seu velório. Eu tenho sido edificado por esses capítulos. Acompanhe comigo mais um texto de C.S. Lewis, parafraseando esta passagem bíblica. Eu que estou me referindo aqui a 2 Coríntios, capítulos 4 e 5, mas C.S. Lewis parafraseou de uma forma incrível. Ele escreveu assim: este tesouro precioso, esta luz e este poder são mantidos em um recipiente perecível, nossos frágeis corpos, para que todos entendam que o poder que temos vem de Deus. Por isso somos pressionados de todos os lados por problemas, mas não destruídos. Nos levantamos e continuamos nossa jornada. Ficamos perplexos porque não compreendemos porque as coisas acontecem do jeito que acontecem, mas não desistimos. Quando perseguidos, Deus nunca nos abandona. Às vezes somos derrubados, mas sempre nos levantamos e continuamos. Nossos corpos enfrentam constantemente a morte, e isso nos deixa perplexos. Portanto, que fique claro para todos nós, a única coisa que nos mantém prosseguindo é o Cristo vivo dentro de nós. É verdade,
Vivemos constantemente em perigo porque servimos ao Senhor, mas isso nos dá oportunidades de mostrar o poder de Jesus Cristo em nossos corpos mortais. E é por isso que jamais desistimos. Antes, o nosso homem interior é renovado a cada dia. Os problemas e sofrimentos que enfrentamos são pequenos e não vão durar para sempre. E mais, este curto período de tribulação resultará em bênçãos eternas sobre nós. Por isso não fixamos nosso olhar naquilo que vemos agora, em todos os problemas que nos rodeiam, mas olhamos para frente, para as alegrias celestiais, que ainda não visualizamos. Em breve os problemas se acabarão, mas a alegria que virá será eterna. Porque sabemos que este corpo que habitamos agora será consumido quando morrermos e teremos outro corpo no céu. Moraremos no lar feito por Deus especialmente para nós. Por isso desejamos ansiosos pelo dia em que teremos nossos corpos celestiais, e será como se puséssemos roupas novas, pois não seremos mais meros espíritos sem corpos. Este corpo terreno nos deixa cansados e desanimados, mas não gostamos de pensar na morte nem em espíritos sem corpos. Queremos habitar nossos corpos novos, já que estes corpos mortais serão consumidos pela vida eterna. É isso que Deus tem preparado para nós. Como garantia, Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Por isso olhamos com confiança para nossos corpos celestes, sabendo que, a cada momento que passamos nesse corpo terreno, estamos mais próximos do nosso lar eterno com Jesus. Temos certeza disso pela fé, não porque vimos. Por isso não temos medo, mas nos alegramos com a morte, porque através dela estaremos finalmente em casa com o Senhor. Portanto, nosso objetivo é sempre agradar a Deus em tudo o que fazemos, quer nesse corpo ou fora dele, com Jesus no céu. É isso que faz nossa vida realmente ter valor. A vontade de agradar a Deus em tudo. Infelizmente temos que encerrar o programa de hoje. Deus lhe abençoe e até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.